Boa noite, gente. Estou muito feliz de estar aqui e honrado por essa história que todo mundo já está contando, a NASA já arrasando já. E a primeira coisa, quando comecei a pensar o que eu poderia falar aqui, de tanta coisa que eu tenho vivido, é sobre exemplo. E aí eu queria que você fizesse esse exercício e, ao final, a gente retoma de... Lembrem e tentem retomar algo que vocês fazem no dia a dia, alguma atitude que vocês têm ou que vocês já incorporaram ao dia a dia, que vocês tomaram de exemplo de alguém. Não precisa necessariamente ser alguém que você conheça pessoalmente, pode ser que seja alguém que você conheça pessoalmente, mas que seja alguma atitude que você viu a pessoa fazendo e isso te mobilizou, isso de alguma forma te potencializou a ser uma pessoa melhor. Pequenas coisas mesmo, que eu acho que são esses detalhes. Eu sempre costumo falar que eu sou meio que uma esponja, então eu vou olhando o que as pessoas estão fazendo e o que elas têm de legal, ou alguma atitude bacana que elas fazem, eu tomo isso para a minha vida e vou levando. Isso, de alguma forma, é uma forma bastante interessante de pensar. Tem uma foto que é um exemplo incrível para mim, que quando a gente fala de exemplo, para mim me vem essa imagem aqui. São meus pais e os meus sobrinhos, alguns deles, e essa geladeira chegou faz umas 2 semanas lá em casa. Eu não moro fisicamente com eles mais, mas chegou lá em casa essa geladeira Inverse, aquela que tem a geladeira trocada, assim, um negócio, e foi uma festa. Meus pais amaram, minha mãe surtou, meu pai amou porque não precisava mais se abaixar, porque doía as costas. E aí ela resolveu tirar foto, e isso é muito maravilhoso. Ela pintou o cabelo, se arrumou, juro. Ela, menino, tu vai falar isso? Eu falei, vou falar que você pintou o cabelo. E aí se arrumou todo, e aí é muito legal, porque na foto tem meu sobrinho tentando fugir da roubada da foto, obviamente. Tem em cima aquela forma de bolo que todo mundo conhece, que nossos pais colocavam para a gente não alcançar. E essa foto é um marco para mim, porque ela diz muito sobre a minha vida e sobre meus pais, né? Meus pais foram guerreiros que até hoje são exemplos para mim, porque eles saíram, a gente saiu, né, de lá do Maranhão, de Tum-Tum, provavelmente ninguém conhece, uma cidade muito pequena, e a gente teve uma trajetória de vida, acho que muito parecida com muita gente, muitos brasileiros, que foi a de procurar oportunidades, assim como a Ana, assim como várias pessoas vieram aqui. Meus pais saíram, na verdade, só meu pai, então, diferente de algumas outras histórias, meu pai saiu sozinho para Rondônia, que é uma loucura, porque ninguém conhece, agora quase ninguém conhece ainda, mas imagina isso nos anos 90, foi para lá, para Rondônia, para tentar a vida, sozinho, e aí deixou a gente, isso combinado, tá? Fique claro. E aí, conseguiu, depois de 1 ano, trazer a gente de volta. Levar minha mãe, minhas irmãs, todo mundo lá para Rondônia para recomeçar a vida. Isso é muito marcante para mim, a força que eles tiveram de fazer isso. Quando chegou lá, não foi fácil, foi extremamente difícil, porque eram vários problemas de emprego, meu pai e minha mãe não tinham nenhuma estabilidade, minha mãe deixou a família toda lá, enfim. E há bem pouco tempo atrás eu descobri que minha mãe, por várias vezes, fazia uns truques lá em casa, quando a gente era pequeno, para que a gente não percebesse que não tinha tanta comida. Então, ela fazia uma divisão lá muito louca, dividia o bife em vários pedaços, para a gente não perceber que, de alguma forma, não era o suficiente. Isso eu só soube há bem pouco tempo, quando ela, por acaso, resolveu falar. O meu pai, que já fez tanto trabalho, de tudo que vocês imaginarem, até trabalhar no mercado em plena madrugada. E o mais louco para mim é que, durante muitos anos, meus parentes sempre julgaram muito meus pais, porque eles sempre foram muito abertos com a gente. Então, eles sempre confiaram muito na gente. Isso era incrível. Então, eles não brigavam, mas eles não eram impositivos no que eles faziam para a gente. Eles confiavam. E isso, de alguma forma, fez com que a gente mudasse completamente a forma que a gente lida com as coisas. Então, eu que não precisava fazer nada ruim, ou eu não queria fazer nada que não agradasse eles, pela confiança que eles me davam. Então, isso mudava completamente a forma de lidar. E eu sempre falo que a gente só é o que é porque meus pais foram assim. E isso é o maior exemplo para mim. E isso da perseverança que meus pais têm, de lutar, às vezes eles nem sabem que eles estavam sendo exemplo para mim ou para minhas irmãs, mas eu sempre cresci com essa coisa do
vai dar certo, né? Eu sempre imaginava, quando eu estou fazendo alguma coisa, ou estou para começar a faculdade, vai dar certo do jeito que dá. Não sei como é que eu vou pagar, não sei que jeito que eu vou dar para acontecer, mas vai dar certo. Isso para tudo. Então, comecei a trabalhar, comecei a fazer um estágio. A faculdade também pagava de várias formas. Por exemplo, uma delas para economizar a grana. Então, eu pegava um trecho e ia de bicicleta até um posto de gasolina, que era o meu brother lá em Rondônia, e aí eu ia até um trecho para não precisar pegar 2 ônibus, e sempre eu lembro que ficava muito claro na minha cabeça que aquilo ali não era uma punição divina ou alguma coisa de ruim que estava acontecendo comigo. Para mim estava muito claro que aquilo ali era passageiro, que aquilo ali servia de alguma forma para que eu me tornasse uma pessoa melhor. E é isso que me motivou a fazer muita coisa. E aí, nessa questão do exemplo, eu gosto muito de um exemplo muito simples, que eu acho que é esse tipo de exemplo que motiva. Eu tenho uma grande amiga que, quando eu comecei a estagiar, ela me ensinou a revisar e-mails antes de mandar. Eu sempre começava a mandar, louco, pilhado, fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, mandava de qualquer jeito, vários erros, não erros de português, mas erros de digitação. E aí ela começou a falar, ela sempre fez isso, ela falou, Vi, antes de enviar, quando está no botão de enviar, relê o que você escreveu e manda. E isso eu faço até hoje, e é um grande exemplo, extremamente pequeno, mas são desses exemplos que eu acho que a gente vai lembrando. Bom, e aí resolvi ir para São Paulo para para tocar a vida. Eu queria estudar design, porque eu acho que eu sempre acreditei que o design é uma ferramenta de mudança na vida das pessoas. Juntei uma grana em 2007 para ir para São Paulo. Em 2008 fui para lá para estudar design, e aí as coisas começaram a acontecer. Comecei a trabalhar, comecei a estudar, fazia várias coisas lá em São Paulo, comecei a dar aula lá no próprio instituto, e as coisas estavam ótimas. Não era um martírio para mim, eu amava dar aula, mas começou a surgir uma inquietação, né? Então, que era o que eu posso fazer mais, né? E eu ficava muito agoniado, porque eu sabia tanta coisa legal que estava acontecendo, tanta história legal que as pessoas faziam e ninguém estava sabendo. E aí, o ápice dessa indignação foi no dia 1 de agosto, em que uma amiga publicou essa história, isso em 1 de agosto de 2012, e aí eu comentei embaixo. Eu coloquei, existem razões para acreditar. E aí, na hora que cai aquele raio na cabeça, e eles falam, caramba, cadê essas histórias nos sites? Cadê essas histórias na mídia? Não tem. Então, eu resolvi criar um site do jeito que eu sabia, não tinha ideia de WordPress, de toda essa coisa de redes sociais, mas eu tinha uma ideia muito clara. As pessoas precisam saber as coisas legais que estão acontecendo no mundo. E eu preciso mostrar, por A mais B, que tem muita coisa legal, diferente do que a gente imagina e do que a gente sempre vê na grande mídia, que é tudo que a gente já vê, de pessoas brigando, de pessoas reclamando, e mostrar um universo possível, não utópico, que a gente sempre fala, a gente não nega as coisas ruins que estão acontecendo, a gente só escolheu não falar, porque já tem gente demais fazendo. E aí o Razões era um blog, começou muito pequenininho, em 2012, começou a crescer, e vai fazer 7 anos esse ano, e há uns 4 anos atrás ele se transformou um negócio. Né? Então, eu acho que é legal também falar que não é do nada que, de repente, você tem uma ideia legal e ela, de repente, vira um negócio super bacana. Foi um processo muito difícil, porque é um negócio novo que vai surgindo, mas hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a gente tem quase 10 pessoas trabalhando com a gente, entre sócio, entre redatores, entre galera de inteligência. E aí o que a gente faz é levar as histórias, que eu acho que alguns de vocês conhecem, aquelas histórias inspiradoras, aquelas histórias que dão um quentinho no coração, que faz a gente chorar no banheiro, no vaso, sozinho, que a gente fica feliz para o universo das marcas, porque elas são extremamente carentes de contar histórias legais. As agências publicitárias não estão completamente desconectadas do que é realmente interessante de contar, e a gente resolveu levar isso. Então, o Razões hoje em dia é um negócio que tem algumas pavimentações e alguns caminhos, e tem, hoje, atualmente, milhões de pessoas são impactadas. Então, a gente tem o site com 5 milhões de acessos mensais, entre Facebook e Instagram, a gente tem quase 2 milhões de pessoas que nos seguem, e aí, eu acho que é o mais legal, a gente tem um impacto de milhões de pessoas, mas quando eu fui sabendo de uma pessoa que foi impactada por alguma história, isso muda completamente, porque não é o número, é alguém
que entendeu aquilo e, de alguma forma, se potencializou pelo exemplo que a gente estava dando. Uma delas é o Gustavo, que virou meu amigo. Ele, há 4 anos atrás, me mandou um inbox e ele falou: oi, Vicente, tudo bem? Cara, eu queria só te agradecer, porque os exemplos e as histórias que você conta aqui me fazem querer ir para a quimioterapia toda semana. Eu estou na 4ª reincidência de câncer e não tenho mais quase redes sociais, só sigo vocês, porque é a forma que eu encontrei de me inspirar a querer ser uma pessoa melhor e a querer me curar. Quando ele me falou isso, foi um choque, não por não saber disso, a gente sabe que a gente inspira, mas saber que a gente potencializa alguém a mudar de atitude. Ele falou que antes tinha muita raiva da doença, tinha uma lástima por conta disso, e ele começou a entender que aquilo fazia parte do processo dele e vai para a quimioterapia feliz da vida, está arrumando e tudo mais. Ele ainda não está curado, 4 anos depois, mas ele continua com toda a energia possível, tatuando e fazendo tudo. Ou o Diego, que ele, lá no Paraná, ele criou uma ecobarreira, que é um rio que passa no quintal da casa dele, que pega, né, um pedaço do terreno, que as filhas deles perguntavam: pai, o que está acontecendo de tanto plástico, de tanta coisa que passa aqui? O que pode ser feito? O que a gente vai fazer? E aí ele falou que teve a ideia de fazer uma barreira com barris de gasolina normalzinho, e essa barreira extremamente simples barra, literalmente, todo esse plástico que vem chegando. E não só plástico, ele falou que já chegou TV, já chegou tudo que vocês imaginarem. E ele recolhe esse plástico, e ao longo de uns 3 anos que tem essa ideia, ele já recolheu 2 toneladas de resíduos. Você tem ideia de que é uma pessoa sozinha fazer uma coisa tão grande, 2 toneladas, e ainda pega esse plástico e vende e consegue ajudar a filha e tudo mais. Então, imagina o poder que você tem de, com uma história que você está contando, uma história que você está fazendo, você potencializa várias pessoas, muita gente vai lá para aprender como é que faz, e empresas estão querendo saber, o que é muito simples, né, gente? Tipo, é uma solução extremamente fácil. Ou a Francisca, que ela mora em Aparecida de Goiânia, do lado de um lixão. E ela, quando eu perguntei para ela sobre o exemplo, ela falou: Vicente, eu não tive escolha. O meu exemplo, que eu quero fazer, o que eu quero dar, eu não tinha escolha do que transformar isso em exemplo. Eu tinha que fazer. Eu tenho filhas, ela tem bastante filhos, eu tinha várias pessoas que estavam perto de mim e que não tinham ideia de como sobreviver, resolvi fazer uma coisa. E aí ela ajuda a comunidade, ela lidera mais de 400 famílias com reciclagem, com uma série de coisas, e muda a vida de uma centena de pessoas com essa força que ela tem, que é incrível. E aí, publicamos a história dela, eu acho que isso é importante de falar, a gente publica, obviamente, as histórias, e aí, hoje em dia, ganha uma repercussão gigantesca, o que é muito maravilhoso da gente ir na contramão, né, das notícias de que notícia ruim viraliza, a gente vai e mostra ao contrário, a notícia boa viraliza, dá incrível, e vai parar em todos os programas de TV. E essa história aqui a gente contou no site dela, no site do Razões, e pouco tempo depois ela me mandou esse áudio. E assim, meu amigo, eu te agradeço imensamente, imensamente. Eu não sei se você lembra de eu te falar que eu tinha umas irmãs aí em São Paulo, né? E eu gostaria muito de encontrar elas, e encontrei, viu? Encontrei minhas irmãs, encontrei meu irmão, meus irmãos, o meu pai, a minha família inteira. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. É surreal você impactar a vida de alguém de uma forma tão profunda. E falando em impactar, pelo poder do exemplo, a gente tem uma história que aconteceu relativamente recente no Razões, que foi do Capoeira, que é um guardador de carros lá do Rio. Não sei se alguém em algum momento ouviu essa história. A gente publicou o vídeo dele ajudando uma senhora a atravessar a rua. Estava uma incrível chuva e ele fez uns caixotes, colocou o caixote, ela foi pisando, ele pisando na água e ajudando ela. A gente publicou o vídeo e aí foi uma loucura o vídeo, por 2 motivos.
Um, pela atitude dele, que foi por isso que a gente publicou, e o outro foi que não estava claro, pelo trecho do vídeo, se ela tinha agradecido. E aí foi uma loucura. Essa senhora é escrota, não sei o quê, não pode, ela não agradeceu, que não sei o quê. E aí eu falei, gente, minha gente, calma, o vídeo é um pedaço da história, então a gente não tem como saber o que aconteceu. Eu não vou procurá-la para saber, porque a pessoa que merece que eu procure saber o que aconteceu é a pessoa da ação, que foi esse cara, que até não sabia o nome. E aí, internet, loucura, rede, vamos achar. Fiz um post falando, gente, alguém sabe que rua é essa? Aonde aqui no Rio? Eu só sei que é no Rio. E aí começou, não sei o quê, no Copacabana, taranã, chama. Copacabana, eu falei, é o Capoeira. Aí uma pessoa falou que é a Thalys, que virou uma grande amiga, falou, Vicente, ele mora aqui, guarda os carros aqui na minha rua. Pedi para ligar. Falei, vou falar com ele, queria saber. E aí falei com ele, eu falei, e aí, Capoeira, como está aí essa história? Ele, ajudei essa senhora aí, ajudei um monte de gente e tal, mas de boa, nem sabia o que estava acontecendo. E aí eu falei, mas você lembra dela, ela agradeceu? Tudo ele, ela agradeceu pra caramba, deu até um trocado, não sei o quê. Falei, é isso que eu precisava saber. Eu vou fazer uma matéria e espero que seja bacana para você. E aí ele disse, então, o que puder acontecer para mim, se essa história viralizar, eu queria que o meu filho tivesse uma casa. E aí contei a história, resolvi fazer a matéria, resolvi fazer uma vaquinha. E aí, essa é uma loucura, meu tempo está acabando, eu vou voar. A vaquinha, que eu não tinha ideia de como funcionava, a gente, em 3 dias, a gente passou de 20 mil, que era a meta inicial, para 40 mil no final do dia, e para, em 3 dias, 170 mil. E aí, vocês têm noção do que é transformar a vida de um cara. A gente já tem a casa dele comprada, agora está indo para a questão de reforma e tal. E aí a gente é tão louco que a gente resolveu agora fazer uma própria plataforma para financiar coletivamente, né, uma plataforma de vaquinhas, para financiar outras histórias. Então, agora, além de contar essas histórias que a gente sempre fez tão bem, agora a gente está fazendo uma história. É isso, muito obrigado. Obrigado.